Imagine só, Jesus escrever uma carta e enviar esta carta a você. Qual título ou tema desta carta seria? Digo isso porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, encontramos 7 cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor. E uma desta carta me chama muita atenção, e João escreveu esta carta enviando à igreja que estava na cidade de Éfeso. Esta igreja tinha alguns pontos positivos, essa igreja tinha um ponto negativo. Jesus dá o norte para essa igreja voltar à genuinidade do evangelho e ele faz uma promessa para que, se essa igreja voltasse para a essência do evangelho, esta igreja herdaria esta promessa. Os pontos positivos dessa igreja eram o seguinte: Jesus se apresenta a ela e diz: eu conheço as suas obras. O interessante é que esse conhecer aqui não é obter informações. Jesus diz que conhece as obras daquela igreja porque esteve naquela igreja. Jesus esteve olhando a intenção do coração daqueles irmãos quando trabalhavam para ele. Eu conheço, não de ouvir falar, mas de me relacionar com vocês. Eu conheço o trabalho de vocês, Jesus diz aqui. Eu conheço a paciência de vocês. Eu sei que vocês não suportaram os maus e que colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, os pseudos apóstolos. Porém, eu tenho algo contra você, que você deixou o seu primeiro amor. É muito interessante porque aquela igreja tinha uma boa ortodoxia, aquela igreja tinha uma teologia estruturada, aquela igreja ganhava muitas pessoas para Cristo, discipulava e trabalhava muito. Aquela igreja colocava no bolso os falsos profetas porque tinha aprendido a verdadeira teologia, o verdadeiro cristianismo de um verdadeiro apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Só que ao decorrer do percurso, aquela igreja abandonou, deixou o seu primeiro amor. E isso chamou tanto a atenção de Jesus que ele decidiu enviar uma carta para esta igreja. Não adianta nós termos uma boa ortodoxia, termos um bom discipulado, fazermos a obra, enviar alimento para aqueles que precisam, se não tivermos a essência que é o amor genuíno. Não adianta cantarmos se não tivermos amor de verdade. Não adianta pregarmos se não tivermos amor de verdade. Jesus nos conclama a voltarmos à essência que é o amor. Certa vez, Paulo, orientando a igreja aos Coríntios, na sua primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, ele fala sobre os dons. E são muitos os dons que o Espírito Santo distribui para a igreja, para que a igreja possa se beneficiar e crescer. Só que no capítulo de número 13, ele dá uma pausa sobre os dons e ele fala sobre o amor. E no capítulo 14, ele conclui falando sobre os dons. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar? Não adianta termos o dom da fé, o dom da sabedoria, o dom de discernimento de espírito, não adianta termos o dom da ciência, não adianta termos o dom de língua se não tivermos o amor. O amor é a base de todas as coisas. Por isso que no meio de um dom e o outro, o apóstolo Paulo, ele insere a base que é o amor. E aqui nesta carta também, em Apocalipse, capítulo de número 2, verso 4, o Senhor chama a atenção dessa igreja a voltar à essência, a voltar ao amor. Então ele diz, você tem vários pontos positivos, só que você tem um ponto negativo que joga por terra todos os pontos positivos de vocês. Aí no verso 5 ele diz, lembre-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Jesus não chama a atenção dessa igreja dizendo, lembre-te aonde. Aonde é localização, de onde é posição. Certa vez, Paulo escreve a esta igreja dizendo que esta igreja estava assentada com Cristo em lugares celestiais. Esta igreja caiu do lugar celestial ao chão porque decidiu abrir mão ou deixar o seu primeiro amor.
E Jesus chama a atenção, igreja, arrepende-te, toma o caminho do arrependimento, pois se vocês não se arrependerem, eu irei contra vocês. Mas se vocês se arrependerem, aí tem uma promessa aqui, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que se arrepender, aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu faço novamente essa pergunta a você. Qual título da carta seria se Jesus enviasse uma carta a você? A igreja de Éfeso foi o título que eles deixaram, que eles abandonaram o seu primeiro amor. E qual título seria da sua carta? Que nós possamos nos espelhar nessa carta e, se deixamos de lado a essência do cristianismo, que é o primeiro amor, que nós possamos nos arrepender e voltar à rota, o caminho do verdadeiro evangelho. E só assim teremos também sobre nós esta mesma promessa que Jesus prometeu à igreja de Éfeso, que é dar a ela do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quer comer dessa árvore para obter vida eterna? Então, lembre-te, pois, de onde caístes e arrependa-se. Arrependa-se da sua frieza espiritual, arrependa-se da sua imaturidade, arrependa-se do seu pecado, porque o Senhor Jesus está de braços abertos para te receber.